Opa! Vambora, meu povo! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos. Estou colocando aqui nos comentários o tema da live. Como ter uma equipe que gera resultados na sua empresa. Como ter a equipe que gera resultados na sua empresa. Vamos lá. Resultados na sua empresa. Fixar aqui. Como ter uma equipe que gera resultados na sua empresa. Seja bem-vindo, a galera que está chegando aí. Hoje eu vou falar sobre como ter uma equipe que gera resultados na sua empresa, galera. Tá bom? Se vocês quiserem, acha que isso aí serve para alguém, manda aí o aviãozinho para a galera. Se não quiser, tá tudo bem também. O importante aqui é você fazer o que você tá afim, tá com vontade, né? Tô mandando aqui para algumas pessoas. Gente, hoje começa uma série de lives que eu vou fazer todos os dias nesse canal, às 13h05, a da BIS, que a gente vai falar muito sobre gestão estratégica de negócios, tá? Se você é empresário, enfim, principalmente empresário, mas tem também cargos de gestão executiva. Então, por exemplo, se você é CEO de uma empresa, não necessariamente é o dono dela, mas tem esse cargo de gestão executiva, a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? E quem me segue aí já sabe que eu lido aí com mais de 300 empresários mensalmente, gente pra caramba, e eu tenho percebido algumas dores, especialmente nesse tempo de quarentena, muitas dores relacionadas à gestão de equipes, né? A gente já tinha esses desafios como empresários, como você ter uma equipe de performance mesmo, que faz aquilo que você quer que eles façam. E na quarentena, o pessoal trabalhando home office, muitos perceberam uma queda de produtividade mesmo. Então, diante disso, é uma coisa que eu já venho falando há algum tempo, mas eu acho importante a gente reforçar. E se você tem esse tipo de problema, eu vou trazer aqui para você como resolver esse problema. Então, como você ter uma equipe que gera resultados na sua empresa. Você fica à vontade para fazer suas perguntas, tá? Enfim, se tiver perguntas eu respondo, se não tiver eu vou tocando aqui o barco, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Camila Abidão, sou dona da BIS, sou CEO também nos 300, uma empresa de networking empresarial, tá atuando aqui em Brasília, em Goiás também, em Goiânia. E também sou sócia da Turminha da Música, que é uma escolinha de música para bebês, tá bom? Então, assim, gente, se você conhece a minha história, se você é do Distrito Federal, principalmente está no Centro-Oeste, você sabe que, enfim, eu fiz a expansão junto com a minha equipe da rede de franquia Sushi Louco, né? A gente tinha 2 lojinhas com faturamento médio mensal de R$50 mil. Ela se tornou um grupo que em 5 anos atingiu 46 lojas em 8 estados e faturamento de 50 milhões, tá? E como que você faz isso? Como que você gera um resultado desse? Com gente, com pessoas, né? Eu não faço isso sozinha, não fiz isso sozinha. Até hoje no marketing digital, quando você trata de infoproduto, pessoas que fazem 6 em 7, 7 em 7, o que isso significa? 6 dígitos em 7 dias, 7 dígitos em 7 dias, né? Você não faz isso sozinho, você faz isso com pessoas, com uma equipe. Então é necessário para que você tenha resultados, você ter uma equipe por trás, pessoas que vão te ajudar. Por que a gente fala isso, pessoal? Rapidinho. Por que a gente fala isso? Porque você, enquanto gestor, enquanto pessoa, você tem uma capacidade de operação limitada. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Durante o seu dia, você tem as 24 horas que todo mundo tem. E você só consegue fazer uma quantidade de atividades ao mesmo tempo, né? Durante essas 24 horas. Então, se você quiser produzir mais, você tem alguns recursos para fazer isso. Ou você usa pessoas, ou você usa tecnologia, ou você usa os dois. Que você amplia a sua capacidade de alcance e performance. E hoje eu vou falar sobre pessoas. Quero falar com vocês sobre pessoas. Então, como você ter uma equipe que vai gerar esse tipo de resultado na sua empresa, né? Primeira coisa, para você ter uma equipe que gera resultados na sua empresa,
O empresário, eu ia até fazer uma pegada mais forte aqui hoje, uma pegada mais pegar pesado com vocês mesmo, mas eu não vou fazer muito isso não, tá? Que acontece, gente? O empresário, ele precisa ser menos mimizento, sabe? Menos mimizento. Se você é empresário, não existe espaço para isso. Não existe espaço para murmuração, não existe espaço para você se vitimizar. Não existe esse espaço. Se você fizer isso, e geralmente o pessoal some quando eu falo isso, mas não existe esse espaço. Existe o espaço de você ficar insatisfeito e ir lá tomar as atitudes necessárias para resolver os problemas que estão te deixando insatisfeito. Para isso existe espaço. Ou você dá desculpa ou você tem resultado. Não tem como ter as duas coisas. Então, para você ter performance numa equipe, a primeira coisa que você precisa ser é um líder de alta performance. É um gestor de alta performance. Não tem como você exigir, demandar resultados de pessoas que você mesmo não tem, né? E eu não estou falando da sua capacidade operacional, a sua capacidade de operacionalizar a sua empresa. Não é isso. Seu trabalho como gestor não é fazer a operação propriamente dita. Isso aí outras pessoas vão fazer, isso é delegável. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade é sermos estratégicos, né? Um CEO, Chief Executive Officer, é a pessoa responsável, é o chefe executivo, né? É o chefe, é quem lidera, é quem espelha, é quem delega funções e diz às pessoas o que é que tem que ser feito. Olha só, que mais tem é empresário mimizando. Investimento hoje no ser humano é triste. Perfeito. É isso mesmo, né? Então, assim, e o que é legal quando a gente identifica, gente, que são as pessoas que têm resultados de fato na vida? São aquelas pessoas que identificam os problemas, mas vão atrás das soluções. Não tem problema nenhum você ver um problema, né? Você identificar o problema e ficar insatisfeito com aquilo. Não, esse incômodo, na verdade, muito mais do que você se colocar numa posição de ó céus, ó vida, ó azar, tudo está dando errado, olha o que aquela pessoa fez. Oi, Railinda. Mais do que qualquer dessas coisas, é você ir lá e fazer o que precisa ser feito, você buscar as soluções. Nem que seja você virar para você mesmo e falar assim, eu não sei como resolver isso. Show de bola, você identificou outro problema que precisa ser solucionado, que é descobrir como resolver o problema existente, né? Isso é performance. Aí você, enquanto gestor, que está lá na sua posição de liderança, quer que a pessoa que está abaixo de você tenha um entendimento que você mesmo não tem, né? Isso não é justo, isso não é bacana, isso não é legal, né? O seu papel enquanto líder é liderar. Então, se você não está conseguindo liderar pessoas, o problema não está nas pessoas que não são lideradas. O problema está em você ou está em mim. Entende? Então, a partir de hoje, quando você começar a ver problemas na sua equipe, pega o espelho, bota na sua frente e fala qual é o meu problema em relação ao meu time. Porque quem recrutou e selecionou essas pessoas fui eu. E se não fui eu, o que é que eu preciso fazer para que tenha as pessoas certas aqui na minha empresa? Gente, é impressionante, assim, Vou colocar isso um pouquinho mais pra frente, mas se você é uma pessoa assim, que gosta muito de treinar pessoas, de ajudar pessoas, muitas vezes você tá com as pessoas erradas. Você tá fazendo a coisa certa com as pessoas erradas, né? Então, assim, faz parte, inclusive, do seu processo de liderança, entender sobre pessoas e entender que também não é o seu papel carregar pessoas. Hoje, na área de manutenção, os donos são um martelo e uma talhadeira, e fala e se vira. Martelo e talhadeira eu trago de casa. Pô, não sei se eu entendi aí não, meu amigo, mas poxa, martelo e talhadeira eu trago de casa. Tá, eles falam se vira, né? Pois é, se vira. Pois é, eu acho que assim, galera, o que você quer fazer, mais uma vez, se você for muito bom em desculpa, mas é porque eu esqueci isso, é porque eu não sei fazer aquilo, você não é bom em mais nada, você não sabe fazer as outras coisas, que é resolver os problemas. E ganha dinheiro, tem resultado nessa vida, gera valor nessa vida quem resolve problemas. Se você ficar dando desculpa para você não resolver os seus problemas, você não gera valor nenhum e você vai ganhar somente a sua desculpa, tá bom? Você não vai ter resultados, você não vai gerar valor e você não vai ser remunerado por isso. Tá bom? É isso, você precisa gerar resultados. E como ter essa equipe que gera resultados na empresa? A primeira coisa, meu amigo, é você gerar resultados para sua equipe, tá bom? Seja um líder de alta performance. Então, entenda sobre liderança, estude sobre liderança, sabe? Seja aquela pessoa e
até para você entender o que é o conceito de liderança, tem gente que se coloca na posição de chefe. E hierarquicamente, gente, as posições, elas têm autoridade em si. Um policial, ele tem autoridade na sociedade. Um presidente tem autoridade. O cargo, a posição tem autoridade. E a pessoa que chega lá assume a autoridade do cargo, mas não significa que ela tem autoridade. Quantas vezes, não sei se vocês passam por isso, na empresa de vocês tem isso, se vocês observam isso, mas muitas vezes você chega em determinada organização, chega lá, tem o líder, né? A pessoa que deveria ter autoridade. Mas quando você olha, tem uma pessoa que ela não tem nenhum cargo, mas ela exerce uma liderança e uma influência sobre as outras pessoas, que as outras pessoas seguem essa segunda, mas não o chefe. O que isso quer dizer? Que existem lideranças paralelas, autoridades paralelas. Então, você sabe se na sua empresa as pessoas, elas te seguem ou seguem uma liderança paralela? Quem elas de fato seguem? Né? Você é um líder, porque se você ocupa um cargo hierárquico grande, mas as pessoas estão seguindo outra, meu amigo, você não é líder nenhum. Quem é líder é aquela outra pessoa. E quem que você quer que elas sigam? Quem que você quer que elas ouçam? A você ou essa outra liderança? Porque essa outra liderança, ela entende de ser líder de alta performance, e você não. Entende? Então, se você quer ter uma equipe de performance alta, seja você um líder de alta performance. Tenha uma liderança alta, boa, excelente. Liderar significa influenciar pessoas. Você só pode ser chamado de líder se você tiver liderados. Se as pessoas não te ouvem, se as pessoas te desonram, se as pessoas te desobedecem, você não é um líder porcaria nenhuma. Você não é bom nisso. E aí você quer que as pessoas te ouçam? Não, meu amigo. Ai, mas é porque eu peço, não faz. Ai, mas é porque eu estabeleço regras, não cumprem. Gente, o problema não são as pessoas. Porque tem muitas empresas em que as regras são estabelecidas, em que ordens são dadas e as pessoas seguem. E as pessoas seguem. O que é que essas empresas têm que você não tem? Liderança. Elas sabem fazer uma gestão de alta performance. Tá? Então, antes de você começar a reclamar da sua equipe, bote um espelho na sua frente e veja de fato se você é a pessoa que influencia outras pessoas, se você é o tipo de pessoa que outras pessoas gostariam de seguir, se você é o tipo de pessoa que outras pessoas se inspiram em você e querem fazer aquilo que você quer que elas façam. Você é esse tipo de pessoa? Você é uma pessoa que inspira outras, você é uma pessoa que levanta outras pessoas, você é uma pessoa que ajuda as pessoas a alcançar os sonhos dela e quando elas alcançam delas, o seu também está sendo realizado? Você é esse tipo de pessoa? Se você não é esse tipo de pessoa, o problema não está nas pessoas, o problema está em você. Mais uma vez, o problema está em você. Torne-se a liderança que você mesmo gostaria de seguir. Torne-se aquela pessoa que as pessoas olhem para você e falam assim, uau, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero me tornar aquela pessoa, eu quero seguir aquela pessoa, eu quero fazer o que aquela pessoa faz, eu quero conseguir os resultados daquela pessoa. Entende? Aí, quando você começar a ser esse tipo de liderança, você vai ver que você não vai precisar nem dar muitas instruções, você não vai nem precisar cobrar demais, porque as pessoas, elas estão te seguindo naturalmente, elas querem te imitar, elas querem te agradar, elas querem ser como você, elas se sentem amadas, acolhidas. E para ter uma ideia, pessoal, eu já trabalhei com várias empresas, é impressionante o número de colaboradores que se sentem melhor nas empresas do que em casa. Sabe? Então, se você consegue criar esse clima de amizade, de família mesmo, em que elas se sentem bem de sair de casa e ir lá trabalhar, estar com aquele grupo, se você consegue criar esse tipo de cultura na sua empresa, você não cria muitos esforços. E mais do que isso, você quer ter uma empresa que gere resultados, de fato, você precisa ter as melhores pessoas. Você precisa ter as melhores pessoas. Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa, um projeto fantástico, se as pessoas que vão executar são medíocres. Você vai ter um resultado medíocre. Claro que vai. Sabe, muitas vezes a gente fala assim, ai, eu preciso arrumar a parte financeira da minha empresa. Como eu faço isso? Traga uma pessoa da área financeira. Ai, mas eu preciso estabelecer os processos, eu preciso resolver isso, depois eu trago uma pessoa, treino ela. Não, meu amigo. Quando você traz uma pessoa excepcional da área financeira, ela vai te dizer o que é que você tem que fazer. Ela vai te mostrar o caminho. Se você não é bom nisso, ela vai te mostrar o caminho.
Ah, eu não sei como fazer com o marketing da minha empresa. Traga uma pessoa excepcional de marketing, porque ela vai te dizer como resolver esse problema. Pessoas, um conjunto de pessoas excelentes. Você pega uma pessoa excelente de marketing, você pega uma pessoa excelente da área financeira, você pega uma pessoa excelente na área operacional, você pega uma pessoa excelente de gestão executiva, você tem um resultado excelente. São pessoas que vão fazer construções que você sozinho não conseguiria fazer. Então, pessoas excelentes, cada uma na sua área, dando o melhor de si, você vai ter um resultado excepcional que sozinho você não construiria. Hoje fala-se muito de mastermind, fala muito de você estar perto de pessoas melhores do que você. Seus colaboradores têm que ser melhores do que você. Lógico. Lógico. Se você for a melhor pessoa da sua empresa, ela só vai crescer até o seu tamanho, meu amigo. E se você quer que ela seja maior, uma construção maior do que você, se você quiser deixar um legado, você precisa de pessoas muito melhores do que você, para construir algo que sozinho você jamais conseguiria. Entende? Mas o que impede isso? Nosso ego, nossa arrogância, nossa soberba. Entende, então, que o problema não são outras pessoas, mas o cerne da questão de uma empresa somos nós? Por que um Jeff Bezos tem conseguido construir tudo aquilo que ele construiu? Por que o Steve Jobs construiu o que ele construiu? Pessoas. Pessoas se cercaram de pessoas muito melhores do que eles, naquilo que eles faziam. Eles se propunham ser bons naquilo que eles eram bons. E aquilo que eles não são bons, eles se cercam de pessoas muito melhores do que eles. Gente, eu sou muito boa estrategicamente falando, do ponto de vista de marketing e gestão de pessoas. Ponto. Ai, Camila, faz aqui o processo financeiro da minha empresa? Não, pega uma pessoa melhor, eu não sou especialista nisso. Não sou. Ninguém é especialista em tudo. Você pode ser generalista de entender isso quando você está na área estratégica do seu negócio. Mas você não precisa ser especialista em tudo. O seu ponto fraco pode ser complementado por uma pessoa mais forte. Tá bom? E aí, beleza. Poxa, Camila, legal, você me convenceu. Preciso de pessoas melhores que eu quero esse povo muito bom mesmo. O que eu faço? Meu amigo, pelo amor de Deus, tenha uma proposta de valor na sua empresa que atrai as melhores pessoas. Pessoas boas, gente, parece loucura. Não sei se você trabalha já com isso, se você tem essa experiência. Não sei se é isso. Mas se você vive com isso, você vai saber do que eu tô dizendo. Tem gente que já tem a frequência alta, já vive isso, já entende o que eu tô falando. Mas pessoas boas mesmo, elas não se preocupam só com dinheiro. Remuneração, a pessoa boa, ela gera dinheiro. Ela sabe que ela é boa, ela sabe onde ela vai botar a mão, ela vai produzir, vai ter resultado, a galera vai remunerar ela. Ela sabe disso. Então a questão dela não é essa. A questão dela é o seguinte: a sua empresa, ela gera um valor, ela tem uma visão, ela tem uma proposta tão instigante que eu quero fazer parte daquilo. Tem? Porque eu vou te falar, já chegaram pra mim, porque você vai ganhar 40 mil por mês. Eu olhei aquilo e falei, não, amigo. Não. Primeiro que eu não acreditava, sabe? E segundo porque não mexia comigo, não tem a ver com a minha proposta. Pessoas boas, elas querem sim ser remuneradas. Não é isso que eu tô dizendo, mas isso não é o mais importante. Porque se você colocar como proposta somente a remuneração dela, qualquer proposta melhor de remuneração, ela vai embora. Porque o que é diferencial é o dinheiro. Então não é só o dinheiro, mas a proposta de valor da sua empresa. E eu gosto muito do caso do Steve Jobs, né, quando ele chamou o John Sculley. John Sculley, ele era o CEO da Pepsi na época. Até acho que o filme mostra isso, né? Mostra os dois conversando. Aí o Steve Jobs ligou pra ele e falou assim: John, você quer vir trabalhar comigo e mudar o mundo? Ou você quer continuar vendendo água com açúcar? O cara era CEO da Pepsi. O cara era muito bom. Entendeu? O que isso traz pra gente? O cara não estava atrás de dinheiro, gente. Boas pessoas não estão atrás de dinheiro. Boas pessoas, elas querem propostas em que elas vão ser relevantes naquela construção. E isso está virando um movimento muito mais do que uma questão motivacional, ela está virando uma questão real. Observe o movimento das empresas. Observe o movimento do mundo. Não perca a visão das tendências do mundo.
as pessoas, principalmente nessa época de pandemia, estão tendo muitas reflexões a respeito daquilo que é realmente relevante. Né? Em momentos que existe muita morte, muitas crises, as pessoas param e começam a refletir sobre aquilo que é realmente importante para a vida delas. Então, se você tem 70, 80 anos de vida, você não quer gastar boa parte da sua vida fazendo algo que não tem propósito nenhum. E cada vez mais se fala de propósito. E qual é o propósito da sua empresa? O que é que ela está construindo, tanto para o mundo quanto para as pessoas que estão lá dentro? As pessoas que estão lá dentro, elas vão ser relevantes para a sociedade, elas vão ser relevantes, elas vão transformar a vida dos clientes, das pessoas que vão ser servidas pela empresa, vão ser servidas por ela. E eu tô falando isso porque eu já treinei várias equipes de venda. Várias equipes de venda. Sabe? Várias aí pelo país. E era isso, eu falava assim, você tem noção do que é que você tá fazendo? Gente, treinei garçom. Poxa, os caras assim, o entendimento que eles tinham, principalmente quem ia crescendo de gerente, falava assim, cara, eu tô servindo pessoas aqui, tá? Eu tô trazendo, principalmente um que contou a história de um rapaz que tinha acabado de perder a esposa e estava lá comendo, levando o filho dele para comer. E ele estava ali promovendo carinho, afeto para aquela pessoa, entende? Então, assim, ele é relevante, ele entendia a importância daquilo que ele estava fazendo e ele dava o melhor dele. Ele dava o melhor dele. E você tem uma proposta para atrair essas pessoas ou você, né, faz aí, chega aí e vambora. E eu te pago o salário no fim do mês e ai de você se não fizer. Meu amigo, se você é esse tipo de líder, não reclame da equipe que está com você. Ah, esse povo é incompetente, faz tudo errado, abre a boca só para criticar. Meu amigo, não reclame da equipe que está com você. Incompetente é você em liderar pessoas. Eu falei que não ia pegar pesado, mas sinto muito. Vou ter que pegar. Vou ter que pegar, porque é verdade. É verdade. Incompetente é você de liderar pessoas, porque você não entende de pessoas, você não é um líder de alta performance, você não tem uma proposta na sua empresa que atrai as melhores pessoas, você não entende de pessoas. E você quer que as pessoas entendam de pessoas, entendam de negócios, mas nem você entende. E aí você tá achando ruim? Então não reclama dos seus resultados. O resultado que você está colhendo hoje é responsabilidade sua, de ninguém mais. De ninguém mais. Então o empresário que está mimizando aí, gente, não estou falando. Você pode achar ruim o problema, busque a solução do problema, porque a responsabilidade é sua e de ninguém mais. Você quer construir um negócio, quer receber a honra, a glória, puxa, fui lá e construí, então faz direito. Estuda sobre liderança, estuda sobre gestão de pessoas, vai atrás disso, vai aprender isso. E não reclama dos seus resultados. E quando os bons resultados vierem, você bate no peito e fala assim, eu construí a equipe que me gerou esse resultado. Porque um líder de alta performance, ele sabe que ele não faria nada sozinho. Nada, zero sozinho. Não tem como você fazer sozinho. Não tem, sabe? Reveste-se da sua humildade, deixa outras pessoas receberem a honra que é delas mesmo, pô. Tá? O próximo ponto, gente, é você ter que entender de pessoas, né? Entenda de pessoas. Não tem a ver você entender sobre a sua operação. Ah, eu entendo tudo da minha empresa. Não é entender a sua empresa. Sabe, isso é mais que obrigação. Mas você pode colocar pessoas que vão aprimorar, inclusive, a sua operação, fazer de forma melhor. Geralmente é isso que eu faço. Né? Eu conquisto, assim, equities, né? Participação em empresa por causa disso, porque eu procuro sempre aprimorar. Mas é por quê? Porque vai vir uma pessoa de fora, vai ver coisas que você não viu, entende? É como se você dirigisse um carro, você tem pontos cegos, mas uma pessoa de lado, que vem de fora, vai enxergar coisas que você não viu. Agora, o que você de fato precisa saber? E disso você não pode abrir mão, que é entender de pessoas. Você precisa entender de pessoas para atrair as melhores pessoas. Atrair, para você saber como recrutar e selecionar as melhores pessoas. Né? Então, assim, muitas vezes os processos seletivos, eles são muito malucos, as pessoas só conversam umas com as outras, eu acho que vai dar certo, e chama a pessoa. Não, você precisa entender perfeitamente pessoas. Então, por exemplo, você precisa de uma pessoa da área comercial, entenda pelo menos de perfis de comunicação e temperamento. Não importa o protocolo que você use. Poxa, eu preciso de uma pessoa que seja, vamos supor, sanguínea, ou influente, ou extrovertida. Gente, eu nem sou psicóloga, mas eu entendo disso. Porque eu sei que para a área comercial, eu preciso de alguém com desenvoltura, que seja intuitiva, comunicativa, saiba se adaptar a todos os tipos de perfis de pessoas. Se você não sabe disso, quem é que vai saber? O seu funcionário? Aí, de repente, você pega uma pessoa que, para pegar a vaga rapidamente, ela se vende,
Não, e eu faço, e eu aprendo, e não sei das quantas. Aí tu pega um cara analítico, que é um cara sistemático, que se você botar numa auditoria, ele é top. Mas se você botar na área comercial, ele morre. Ele morre, ele não consegue. Mas o cara tá ali precisando de grana, se vende, você contrata ele. Aí você passa todo o treinamento do que são seus produtos, passa a carteira de clientes para ele, e ele não consegue fazer fechamento, porque ele tem dificuldade de se adaptar e tudo mais. Às vezes é um cara mais inflexível. Então, assim, se você não entende de pessoas, não é a pessoa que você contratou que tem que saber disso. Sabe? Muitas vezes, quando você pega, por exemplo, esse caso de perfil de comunicação e temperamento, os perfis de comunicação e temperamento são as características que são naturais. A pessoa ela não precisa depender muito esforço, muita energia para executar aquilo. Uma pessoa extrovertida, conversar com multidões, com um monte de gente, sorrir, ser simpático e tudo mais, é muito natural para essa pessoa. Muito natural, ela não tem gasto energético nenhum. E se ela fizer isso, ela está sendo totalmente ela. Agora, se você pega uma outra pessoa que tenha, nossa, uma profundidade para aprender, você pega um cara analítico, uma profundidade que vai estudar o seu produto, vai estudar o seu serviço, tem os processos ali, ele desenha o processo comercial e tudo mais. Show! Características excelentes. Aí você bota essa pessoa para fazer a área comercial. Mas ele é introvertido. Conversar com as pessoas é uma coisa que demanda muita energia dele. Ele vai precisar aprender muito mais coisas. Ele vai, ele vai ter que despender muita coisa. Muita coisa. Aí você quer que ele tenha, esse cara gastar muito mais energia. Você quer que ele tenha a mesma performance do outro, que é uma coisa super natural, do primeiro. O primeiro, se ele for gastar muita energia, ele vai atender 1 milhão. O segundo, se ele gastar muita energia, ele vai atender 10. Entende? Então você precisa entender de pessoas para saber qual é o perfil que você vai recrutar, como você vai selecionar e verificar se essas pessoas elas têm aquelas características que são necessárias para ocupar aquela vaga. E é engraçado, não sei se vocês concordam, mas é o que se diz, né? E é o que a gente verifica, que muita gente tem contratado o currículo, mas tem demitido o perfil, né? Gente, não adianta. A parte técnica você ensina, exceto nos casos em que seja muito específico e você tem que ter os pré-requisitos, tipo engenharia, né, farmácia, área de saúde em geral. Mas de resto, de forma geral, você ensina. Você ensina. A gente já chegou a contratar perfil, não tinha vaga na empresa, mas achamos um cara com um perfil tão extraordinário que a gente contratou e criou uma vaga só para ele estar lá dentro. O cara se tornou sócio. Agora, como que a gente tinha essa visão? Nós entendíamos de pessoas. Nós entendíamos de perfil. Nós tínhamos uma proposta de valor em que a gente sabia que aquele cara ali ia se interessar e ele ia fazer uma construção de um negócio e ia nos ajudar a chegar onde a gente chegou. 46 lojas, 8 estados, faturamento de 50 milhões. Ponto. Ai, Camila, e aí olha a diferença do cara que vai lá, não entende nada de pessoas, abre um processo seletivo, contrata o currículo, bota a pessoa dentro da empresa, a pessoa ela não consegue ter performance, tem um resultado ruim. Ai, gente, pessoa é muito difícil de lidar, né? Resultado número 2. A gente entende de pessoas, tem uma proposta de valor top, vê um cara e fala, não temos essa vaga na empresa. Não temos, mas esse cara tem que estar aqui dentro porque ele vai fazer a gente crescer muito. Bota ele dentro da empresa, cria uma vaga para ele chamada trainee. Trainee. O cara começa a fazer os movimentos dele, começa a arrumar a operação, vira sócio. 46 lojas, 8 estados, faturamento de 50 milhões. Gente, é resultado, não é achismo. É resultado. É um fato. São fatos. Entende? Então, eu e você precisamos ter humildade para entender e ouvir as pessoas que tiveram resultado. Ah, eu não acredito nisso. Acho super legal. Super legal, a pessoa fala assim, não sei se eu acredito nisso não. Show de bola, mas assume a responsabilidade de, ou você mantém do jeito que você tá, colhe os seus resultados e assume a responsabilidade deles, ou 2, fala assim, mas eu vou dar uma chance e vou botar isso em prática. Vou desafiar esse conhecimento aí que está sendo passado. Coloca ele em prática e vê o resultado. Porque você tem que ser honesto. Não acredita, mas nunca testou? Não acredita no quê? Numa hipótese que está na sua mente, né? Se a pessoa tem o resultado, é isso aí, né?
E, gente, por último, que eu quero trazer para vocês, não sei se a galera deixou pergunta aí, se deixou, não. Então, vamos seguindo aqui. Uma coisa que é importantíssima, galera, para você ter uma equipe que gera resultados. Depois que você está com essas melhores pessoas dentro da sua empresa, defina indicadores de performance. Você precisa medir, não é deixar a sua equipe solta. Você define os indicadores, né? Então, vamos supor, o mais comum que a gente vê, né? Vendedores. O número de vendas, né? É um indicador. Os números de vendas de determinados produtos, ou em reais, ou em volume, ou número de clientes, etc. Né? Mas defina os indicadores que são tangíveis. Tangíveis é que você consegue ver, que são mensuráveis. Né? Não é intangível, por exemplo, clientes felizes. Não dá para você, é intangível isso, né? Agora a tangibilidade é número de produtos tais vendidos. Você consegue ir lá e é tangível, você consegue pegar nisso. Defina esses indicadores de performance e traça metas. Traçou a meta, você tem um indicador e traçou a meta, cara, você tem finalmente uma forma de medir os resultados, medir a performance da sua empresa. Só que não faça isso, se você quer realmente ter resultado na sua empresa, não faça isso e abandone seus colaboradores. Dependendo do porte da sua empresa, pequeno, médio, grande, você vai ter um acompanhamento diferenciado. E o acompanhamento ele está muito mais em níveis hierárquicos. O que isso quer dizer? Quando você tem um pequeno negócio, tem ali poucos colaboradores, provavelmente você vai ter contato com todos eles. Né? Sei lá, 5 pessoas, 8 pessoas. Você precisa fazer um acompanhamento periódico com essas pessoas conforme a demanda. Eu gosto de dar sprints semanais. Eu sempre gostei de dar sprints semanais. Toda semana converso com a equipe. Toda semana converso com a equipe em uma reunião formal de alinhamento, todo mundo conversa, sabe o que está acontecendo na empresa. E ao longo da semana a gente vai resolvendo operações, outras coisas operacionais. Surgiu tal desafio, não sei como resolver, me dá uma ajuda? Né? E a gente vai dando esse suporte. Pequenas empresas. Quando você vai para uma média empresa, você já tem uma estrutura um pouco maior. Você está ali num cargo mais estratégico, você tem coordenadores ou gerentes e debaixo dele tem equipes. Você não precisa conversar necessariamente com essas equipes. Embora eu, Camila, goste muito de fazer uma reunião mensal, geralzona, com todo mundo, para fazer um alinhamento, o pessoal ter contato comigo, me ver, né, e se sentir acolhido. A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquele lugar, que nunca elas estejam abandonadas. Gente, lidar com o ser humano é isso, por isso que a gente precisa entender de pessoas, tá? Trazer essas pessoas mais semanalmente com os gerentes, ou coordenadores, ou diretores, tá? E numa empresa maior ainda, a mesma coisa. Você tá lá no cargo estratégico, você tem os cargos táticos, né? Também pode ser uma direção executiva, coordenadores e tudo mais, e um montão de outras pessoas. E aí você dá mais espaçamento entre eles. Os seus cargos executivos você pode fazer mensal, quinzenal ou semanal, né? Dependendo. E os demais, uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano, não importa, porque a gente já está falando de centenas de colaboradores, não dá para o presidente de uma empresa falar com todo mundo todo mês ou toda semana. Não dá o tempo, tá bom? Defina esses indicadores, trace metas, né? Trace metas de alcance e dê o suporte, mantenha-se sempre perto de pessoas. Gente, se você for esse tipo de liderança, eu asseguro que se você seguir só isso aqui, só esses passos, você vai ter um aumento de performance incrível, sensacional, uau, nos seus colaboradores e, consequentemente, na sua empresa. Não inverta, eu quero ter resultados na minha empresa, eu quero, e depois eu penso no colaborador. Não. O colaborador certo, no lugar certo, treinado da forma certa, motivado da forma certa, ele que vai te gerar os resultados. Ele vai te gerar os resultados. E às vezes é tão sensacional que esse cara vai, inclusive, te ajudar a trazer os clientes certos para sua empresa. Né? Especialmente uma área de marketing fazendo isso, os caras da ponta te indicam isso, os caras da área comercial te indicam isso, coisas que você não via. Então, aprenda a lidar com pessoas. E para você aprender a lidar com pessoas, a primeira pessoa com a qual você precisa lidar é você mesmo. É você. Seja uma pessoa grande, um grande líder, uma grande líder. Seja uma pessoa inspiradora, uma pessoa com a qual as outras pessoas queiram estar,
queiram aprender com você, que elas queiram participar do seu sonho, porque você tem um sonho, uma proposta de valor tão grande que elas olhem pra você e falam assim, faz sentido isso pra mim, eu quero fazer parte disso também. Seja esse tipo de pessoa. E aí depois você me conta o resultado, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Segunda-feira, às 13h05, nós estamos aqui de novo para falar de gestão. Vou colocar aqui no Instagram e quem tiver no meu grupo do Telegram também, tô colocando lá sempre, tá bom? Com um resuminho. Se você quiser entrar, tá aí na bio, tá, gente? E é isso aí, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Espero ter contribuído com vocês. Tamo junto, tá bom? Beijo!